Nesta palestra, que me foi proposta também para uma segunda-feira, eu trago um fundamento, os fundamentos da própria doutrina, elementos que, no fundo, constituem os sustentáculos gerais do universo e que nos animam, enquanto espíritos, investidos e revestidos do nosso perispírito e da nossa veste mais grosseira, que é o corpo. E então, estas palavras que vos trago hoje, estas partilhas, têm um caráter muito doutrinário, mas que eu creio que também é sempre importante nós relembrarmos para percebermos a essência do que nos traz e do que nos move e o porquê de estarmos aqui, embora saibamos que muito nos escapa ainda. Então, o espírito segundo o espiritismo. O que é? Avançando já com uma síntese de uma análise que vai ser mais dissecada ao longo desta apresentação, o espírito não é mais do que a individualização ou humanização do princípio inteligente do universo. Fazemos aqui já uma distinção entre o espírito e o princípio inteligente ou o princípio espiritual do universo, que vamos detalhar mais em seguida. São os seres inteligentes da criação, diz-nos os espíritos codificadores, povoam o universo fora do mundo material e, portanto, não estão vinculados à matéria, são imortais, os espíritos. Mas voltemos comecemos pelo princípio daquilo que é, de onde se pode encontrar a origem e a natureza do espírito, ainda que, mais uma vez, saibamos que muito ainda nos escapa e que não está ao alcance das nossas mentes ainda imperfeitas, mas Deus, que é a origem, a criação de tudo, compõe a chamada Trindade Universal, que é composta, para além, pelo espírito e pela matéria, que se distinguem, e que constitui o princípio de tudo o que existe no universo. Esta Trindade, esta tríade, compõe tudo aquilo que conhecemos e é a partir dela que tudo se constitui e tudo se movimenta. Seja no seu caráter imaterial, seja no seu caráter mais material, físico, corpóreo. Embora também saibamos que imaterial não é exatamente um bom termo para descrever o espírito, na medida em que incorpóreo seria talvez mais exato, porque sendo criação existe e há de ser sempre alguma coisa, mas é aquilo que se chama matéria quintessenciada, que palavrão. Mas continuando, então Deus, que presida esta trindade, que é a origem e a criação, desdobra constitui e cria dois grandes princípios, que se distinguem, mas que são o princípio de tudo o que é deste mundo corpóreo e do que é o mundo não corpóreo. O princípio espiritual, que André Luiz nomeia de mônada, é o princípio inteligente universal que constitui um elemento primitivo espiritual, cuja natureza ainda desconhecemos na sua plenitude. O princípio inteligente, deste princípio inteligente, resulta, em termos mais individuais, a formação do espírito. E, portanto, o espírito é a individualização do princípio espiritual universal, que é um princípio, digamos assim, difuso no universo. Não é individual.
para, sendo individual, constitui-se como espírito. O princípio material é outro elemento essencial para o desenvolvimento e evolução dos espíritos e dos mundos, e que, também denominado fluido universal, é uma substância primitiva, uma matéria elementar, onde residem todas as forças. E, portanto, é a partir do princípio material, a partir dele, que são feitas todas as coisas, pois este princípio é suscetível de inúmeras combinações. Os espíritos superiores ensinam-nos que o princípio inteligente é semeado pelos espíritos crísticos no momento da formação dos mundos. Por exemplo, ao nível, o início da formação do nosso planeta Terra caracteriza-se pela presença do princípio inteligente, mas também da sua união com o princípio material, necessário para promover a constituição e a organização da própria matéria, que integrará, então, a natureza da Terra e a formação dos corpos dos seres vivos. Portanto, com o surgimento da Terra, o princípio inteligente e o princípio material foram unidos, encontrando, então, nessa união, as condições propícias para se desenvolverem. E, portanto, a união do princípio espiritual, o princípio inteligente, consciente na sua individualização, e do princípio material, é o princípio mais que trata da matéria corpórea, são essenciais para que quer os mundos, quer os seres humanos que possam evoluir e progredir. Portanto, este é o processo básico de formação dos mundos e dos seres segundo a doutrina espírita. Decorre desta tríade, destes 3 elementos fundamentais e princípios do universo, algumas distinções entre espírito e princípio inteligente, como eu já referi no início. O princípio inteligente é o elemento inteligente universal, isto é, difuso, não está ainda individualizado, mas que está presente no universo, que se encontra em processo de individualização, enquanto que o espírito é uma individualidade que tem consciência, que é responsável pela sua existência, pela sua evolução. Eu trago aqui, talvez para que se possa compreender melhor, algumas figuras que nos ajudem a distinguir o princípio inteligente do espírito, e do princípio espiritual e do espírito. Sabemos que os animais têm espírito, são portadores do princípio inteligente, mas os animais não têm ainda livre-arbítrio, não são ainda uma individualidade pensante, mas já são portadores do espírito inteligente que reside no universo, e por isso é que lhes atribuímos níveis de inteligência que são governados ainda, sobretudo, pelos seus instintos. Mas este princípio inteligente caminha para uma individualização e que caminhará para a constituição do ser humano, esse sim, já uno, individual e não transferível, não é? E daqui também decorre, em paralelo, a distinção entre corpo e princípio material. Corpo para designar a individualização daquele que é um princípio material presente em todo o universo. Aquilo que nós não sabemos é o modo como a formação do princípio
do princípio inteligente e do princípio material se fizeram, pois a nossa capacidade, a nossa evolução, o nosso estágio ainda não nos permite compreender. Para além, então, da distinção entre espírito e princípio inteligente, e entre corpo e princípio material, temos a distinção fundamental para a doutrina espírita e que decorre daquela trindade com que iniciei, a diferença entre espírito e matéria. Não são a mesma coisa e distinguem-se de uma forma muito clara, embora hajam elementos intermediários cuja materialidade, e aqui falamos no perispírito que vou desenvolver mais à frente, mas que se distinguem exatamente pela existência ou não de consciência, de a capacidade de pensar e aquilo que é o nosso livre-arbítrio para desenhar as nossas ações e o nosso caminho. Portanto, o princípio atribuído do espírito é a inteligência. O corpo físico e o perispírito, atenção, não apenas o corpo físico, mas o perispírito, que eu vou definir mais à frente, são elementos materiais que se submetem ao nosso espírito. A inteligência reside no espírito, não no nosso corpo material, nem no nosso perispírito. E por isso é que o nosso espírito, em essência, vive em liberdade e desprendido da sua materialidade. Os órgãos e todas as estruturas biológicas do corpo físico e do perispírito são animados, e aqui já complica, pelo fluido vital, que é uma das modificações do próprio fluido cósmico, que é uma das principais constituintes do fluido universal, complicou, mas que, e que eu já vou trazer aqui uma ilustração que pode ajudar a ver as diferenças, mas que concede vitalidade às próprias estruturas biológicas do corpo físico e do perispírito. Apesar do nosso corpo existir, ele tem vitalidade, tem movimento, tem vida orgânica a partir da energia vital. Portanto, se dependesse, é esta energia vital que permite distinguir, então, o facto de sermos seres animados com uma constituição que nos permite crescer, desenvolver e morrer. De alguma forma, a energia vital faz funcionar todos os sistemas e órgãos, as células do nosso corpo físico e do perispírito. E por isso é que, quando morremos, isto é, quando desencarnamos, no nosso cadáver já não existe energia vital. Também não existe espírito, mas também não existe a tal energia vital que decorre deste princípio material. Embora o perispírito se mantenha ligado ao espírito mesmo após o desencarne. A natureza íntima do espírito, como também já disse, é-nos desconhecida na sua plenitude, na sua globalidade. Ela é-nos revelada pelos atos de que se reveste e que não se podem expressar que não a partir dos nossos sentidos, a não ser por intermédio de algo material. E, por isso, o espírito precisa da matéria para atuar sobre a própria matéria. Portanto, para o espírito se manifestar, é necessário o tal princípio material que possa intermediar a relação entre o imaterial, o totalmente imaterial, incorpóreo, e o mundo físico e material. Portanto, em termos individuais, quando já somos
seres humanos, encarnados no mundo, neste caso na Terra, o espírito serve-se do perispírito como intermediário, tal como nós nos servimos do nosso corpo. Este é o beabá da constituição do ser humano na perspectiva espírita. Portanto, o espírito encarnado ou desencarnado está revestido de uma matéria semimaterial, o perispírito de que já falei, que serve de molde para a construção do corpo físico. O corpo, neste caso, não passa de um acessório do espírito, do invólucro, de uma veste que ele deixa quando morre, quando deixa de ter vida material. Além deste envoltório material, o espírito tem um segundo envoltório, que é de uma natureza semimaterial, mas também material, e, portanto, necessita do fluido universal, do princípio material, e que liga o espírito ao corpo. Portanto, intermedia a relação entre o nosso espírito, a nossa inteligência, a forma como nós pensamos, a nossa consciência e os nossos movimentos, a nossa existência como seres terrenos. No caso da morte, despoja-se do corpo, mas não se despoja do perispírito que acompanha o espírito e de quem o espírito se serve para se interligar com o mundo material e para se comunicar com o mundo material, como aqui na Casa Espírita também sabemos. O perispírito tem uma forma humana e constitui para o espírito uma espécie de corpo fluídico, vaporoso, mas que, pelo facto de não ser visível no seu estado normal, não deixa de ter propriedades da matéria. Uma outra distinção que encontram logo na primeira componente do ser humano é a distinção entre alma e espírito. Será que são distintos? Na verdade, eles podem ser entendidos como sinónimos. O espírito não é mais do que a alma antes de se unir ao corpo. Portanto, quando a alma se une ao corpo, quando o espírito se une ao corpo, isto é, quando se encontra encarnado, é denominado de alma. Quando encarnado, então ele é assim chamado. E a alma, quando se liberta do corpo, é espírito. E, portanto, são palavras sinónimas, utilizadas respectivamente apenas para indicar o ser que possui corpo físico, isto é, que se encontra encarnado, e que não possui corpo físico, isto é, que se encontra desencarnado. E aqui, espírito, anteriormente, alma. Os espíritos, também retomando a ideia essencial da nossa definição, vivem no plano espiritual. E o plano espiritual não é um lugar determinado ou circunscrito, diz-nos a codificação da doutrina espírita, mas é um espaço universal. É todo um mundo invisível no meio do qual vivemos, que nos cerca e nos acotovela. E, portanto, o estado natural do espírito, despojado do seu corpo, é ser livre, viver no plano espiritual, no qual o espírito mantém a sua personalidade e as suas características individuais. Portanto, a nossa essência, as nossas características sobrevivem ao nosso corpo, porque elas residem no espírito, que é imortal. As encarnações, importantíssimas, por mais numerosas
que sejam, são temporárias e servem o propósito de subordinação a uma lei que é a lei do progresso e mediante a qual é necessário a presença desta materialidade do corpo para que nos possamos aperfeiçoar e aprender. As reencarnações são uma escola de que o universo e Deus se serve para responder aos desígnios da perfeição, que é aquilo a que todos nós e todas nós nos destinamos, queiramos ou não, neste momento. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Diz-nos o Livro dos Espíritos na resposta dos Espíritos à questão 134. E daqui decorre a segunda parte em que se divide esta palestra sobre o Espírito, que é, fugindo agora da essência e da origem do Espírito, daquilo que é o fundamento desta existência, que é a progressão dos espíritos. Na acessão espírita, a progressão equivale à evolução. É o somatório dos acréscimos de qualidades morais e intelectuais obtidos pelo espírito em cada uma das suas encarnações. Portanto, a progressão acontece a partir da nossa presença como seres encarnados nos mundos que povoamos. E os pressupostos básicos da progressão dos espíritos é que Deus criou os espíritos todos iguais, simples e ignorantes e sujeitos à lei do progresso e que resultará na sua perfeição. A cada espírito deu determinada missão a fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-lo de si, de Deus, da criação, daquilo que sustenta todo o universo e toda a existência. E, como nós sabemos muito bem, no desempenho desta missão que nos foi autograda, os espíritos passam por provas e adquirem conhecimento, acertando e errando, percorrendo o caminho rumo à perfeição. Esta é a missão coletiva dos espíritos e que se concretiza na Terra ou em outros mundos materiais. Mas serão todos os espíritos iguais ou há entre eles uma hierarquia? O ponto de partida para todos eles é igual. Todos eles são simples e ignorantes, mas como nós bem sabemos, e no mundo em que vivemos, existem distinções mais ou menos evidentes entre os espíritos até aqueles que povoam a Terra. Embora, de um modo geral, tratando-se de um planeta de provas e expiações, em que ordem de espíritos é que acham que nós nos enquadramos? Nos imperfeitos, não é? Estamos quase nos espíritos bons. E, portanto, conforme de facto, estamos ainda na base da pirâmide daquilo que é o progresso dos espíritos e a perfeição a que almejamos e que é o nosso fado, é o nosso destino. Portanto, alegremo-nos que há fados piores, não é? Do que a perfeição. Então, começando por aqueles com que nos identificamos, e aqui não há nenhuma com que eu não me identifique, os espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, em que predomina a matéria sobre o espírito e temos a propensão para o mal, e como nós nos revemos, infelizmente, nisto, cultivam a ignorância, o orgulho e
o egoísmo e outras más paixões, têm a intuição de Deus, como nós todos aqui e todas temos, mas não a compreendemos na sua plenitude. Nem todas as pessoas são essencialmente más. Eu diria que a maioria das pessoas que se encontram na Terra não são essencialmente más, nem com uma verdadeira maldade, mas somos, em geral, levianos, inconsequentes e com alguma malícia. Existem também os espíritos neutros, que são aqueles que não fazem nem bem nem mal, que se limitam a existir, mas isso não é suficiente para serem espíritos bons. Podem aliar, e isto nota-se tão bem na Terra, que podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia, embora o progresso dos espíritos faça também através do seu progresso intelectual, do seu conhecimento, também científico. Ele pode existir, esse conhecimento e essa sabedoria científica, não é? Metódica, pode coexistir com os mais pérfidos princípios morais. E é o que encontramos essencialmente na Terra, onde tantos progressos científicos se fazem, tantas mentes brilhantes a povoam, mas o seu estágio em termos de moralidade é muito limitado. Dentro desta terceira grande ordem, temos classes mais ou menos elevadas, começando pelos piores, os espíritos impuros, os espíritos levianos, os pseudo-sábios, que são esses tais, que sabem muito, mas que não conhecem a verdadeira essência, e esse conhecimento reside na aliança entre a intelectualidade e a moralidade. Os espíritos neutros, que se limitam de uma forma egoísta a viver a sua vida sem perturbar, mas também sem indiferentes àquilo que se passa à sua volta. E os batedores e perturbadores, que são os espíritos que, quando se apresentam como espíritos, são os espíritos perturbadores, nomeadamente das sessões espíritas, ou que perturbam as nossas casas com manifestações materiais. Isto é, que não se conseguem libertar do corpo quando desencarnam. O nosso próximo estágio, não é? Os espíritos bons. Aqui predomina o espírito sobre a matéria, ao contrário da ordem anterior, em que a matéria e o apego à matéria e aos bens materiais e às coisas do mundo material ainda é prevalecente. Aqui predomina o espírito, a nossa essência, a nossa inteligência, o nosso ser espiritual e o desejo intrínseco e não apenas aparente do bem. As suas qualidades e poderes para fazer o bem dependem do seu grau de adiantamento. Uns são avançados em ciência, outros em sabedoria e bondade, embora neste estágio se alie a ciência à moralidade em termos do seu equilíbrio na produção em direção ao bem. Os mais adiantados aliam o saber às qualidades morais, compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons, são felizes pelo bem que fizerem e pelo mal que impeçam e, portanto, mobilizam-se, não são preguiçosos, como nós, e mobilizam-se para criar o bem-estar à sua volta. Não experimentam ódio, rancor, inveja, ciúme e fazem o bem pelo bem. Estes sentimentos estão nossos, de espíritos imperfeitos, a inveja, o rancor, o ciúme. Dentro desta segunda ordem temos várias classes, tal como na anterior, os espíritos benévolos, que têm em si muito desenvolvida a componente da moralidade, mas ainda pouco a componente da intelectualidade, ou ainda menos os espíritos de ciência, que contêm este desenvolvimento intelectual bastante proeminente na sua
na sua existência, os espíritos de sabedoria, que são sábios, mesmo não sendo intelectuais, mas possuem a sabedoria da vida e do bem, e os espíritos superiores, que tanto falamos. Estamos quase lá. Os espíritos de primeira ordem é uma classe única, não contém subclasses. São espíritos em que nenhuma influência da matéria se faz já sentir, que não necessitam da reencarnação para se aprimorarem, pois já são espíritos em estado de superioridade e pureza superior. Passa a redundância. Portanto, têm uma superioridade intelectual e moral em relação aos espíritos das outras ordens. Não têm, então, que sofrer mais provas. Gozam de inalterável felicidade e realizam a vida eterna no seio de Deus. São mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal e comandam todos os espíritos que lhe são inferiores. Temos um exemplo grande daquilo que será, do que é já um espírito puro. Alguém sabe? Jesus. Fazendo um esquema que aqui trago, temos então este ranking quase, não nos queríamos falar assim, mas estas escalas, e vemos então que estamos muito cá em baixo ainda, mas que temos todos estes patamares até chegar ao ministério de Deus, a servir a Deus sem necessitar deste invólucro material. E outro esquema que apresento de seguida, que articula dois eixos e que são eles que organizam a nossa progressão nesta escala de perfeição, de pureza, que é, então, a moralidade e o conhecimento. Temos que alguns espíritos, nestas classes de que vos falei, se destacam mais pelos aspectos morais, outros destacam mais pelo conhecimento, mas que ascendem numa linha que tem no seu eixo a pureza superior. Algumas questões muito comuns quando falamos de progressão, a evolução dos espíritos, e que já aqui foram respondidas tantas vezes. Para as pessoas que vêm aqui há menos tempo poderá ser a primeira vez, mas uma pergunta frequente é se os espíritos podem descer na escala, isto é, passar de espíritos impuros, de espíritos, aliás, batedores e perturbadores, para espíritos levianos. Não. Nós nunca regredimos. Podemos estagnar na escala do progresso, mas nunca regredimos na escala do progresso. Mais uma boa notícia. À medida que nós avançamos, mesmo que não tenhamos essa consciência, os ensinamentos ficam em nós. E eles são... não mais podemos regredir e não mais podemos apagá-los, porque eles se encontram inscritos no nosso espírito, não no nosso perispírito, nem no nosso corpo, no nosso espírito. Quando o espírito termina uma prova, fica com o conhecimento que adquiriu e não esquece mais. E não esquece porque independe do nosso corpo, porque se dependesse do nosso corpo, esquecíamos amanhã, não é? Que nós não nos lembramos do que fizemos ontem à noite. E, portanto, os espíritos podem permanecer estacionários, mas nunca regridem. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem, pela fieira ou fileira, para chegar ao bem. Não passam pela fileira do mal, passam pela fileira da ignorância. Como falámos, os espíritos foram criados simples e ignorantes, não foram criados maus. A evolução e o caminho que traçamos para nós decorre do nosso espírito e daquilo que são os sentimentos e o exercício do nosso livre-arbítrio, que decorre
da nossa vontade e só da nossa vontade. E porquê é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal? Exatamente por isto, porque todos os espíritos individualizados, lá está, esta individualização do espírito, do princípio inteligente universal, do princípio espiritual, têm livre arbítrio e têm o poder de seguir o seu caminho, sabendo nós que eles foram todos criados simples e ignorantes, com igual aptidão para o bem e para o mal. Os que são maus, assim se tornam pela sua vontade, diz-nos o Livro dos Espíritos, na resposta à questão 120. E, quase a terminar, todos os espíritos partem do mesmo ponto, são criados simples e ignorantes, isto é, mesmo sem saber, são impulsionados a progredirem sempre, é como a lei da gravidade, não é? Os espíritos jamais perdem ou esquecem o conhecimento que adquiriram, podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. Concluindo, fazendo o resumo de tudo o que falámos até aqui, o espírito, essência divina, é individualizado, é imortal, é um princípio intelectual, imaterial, que sobrevive à desagregação da matéria, isto é, sobrevive à morte do corpo, é dotado de razão, consciência, livre-arbítrio e responsabilidade. E estas são as condições essenciais para que se faça a lei do progresso. São criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento evoluímos, portanto, sem conhecimento, evoluímos, estagiando pelas diferentes formas da matéria, atingindo a razão e a pureza, e somos herdeiros da eternidade. E, portanto, devemos trabalhar constantemente para o nosso aprimoramento físico, cuidando do nosso corpo, e espiritual, valorizando sempre as nossas encarnações como escolas e como provas para podermos progredir. E que Jesus nos acompanhe nesta escalada que é tão difícil, mas é também tão bela. Obrigada.